Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo 4. Quando o primeiro pregador abriu em Reis, eu falei, se falar no capítulo em 2 Reis, eu tenho que mudar o sermão. Segunda Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 7. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse que você tem na sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Este lhe chegava as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, ela disse um dos teus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverás a sua vida do resto do teu azeite. Amém? Gostaria de dizer para vocês nesta noite que este episódio é um episódio conhecido e é uma história maravilhosa, e que, em princípio, ela conta a história daquele homem que é o discípulo de Elias. A primeira pregação foi de Elias, essa é do discípulo de Elias. E vocês sabem que quando Elias estava para subir para o céu, que ninguém sabia, mas desconfiava Eliseu, e o que Eliseu pediu ao Elias? Porção dobrada do Espírito. Essa semana houve uma brincadeira de um presbítero aqui com o pastor Seni. Foi levar ele no aeroporto, e brincando com o pastor Seni, todo mundo aqui ama o pastor Seni, e eu posso dizer isso com o coração aberto, e o presbítero falou com ele: pastor, o senhor está voando para longe, e se o senhor, com esse voo, se acontecer, cair e o senhor subir, o senhor me dá, por favor, o seu casaco, para que eu tenha pelo menos um pouco do teu poder. Pastor Seni, no aeroporto, ficou descalço e falou assim: o casaco eu não tenho, mas o meu sapato eu vou te dar, volta com o sapato. Tá bom assim. Voltou com o sapato e pregou na sexta-feira na unção do Senhor aqui. Não é por causa do sapato, não, porque ele já prega mesmo bem todas as sexta-feiras. É o Francisco Saraiva. E ele estava animadão por causa do sapato. Ele fazia aqui assim, ele mostrou o sapato e falou assim: ó, não é o casaco não, mas o sapato já está fazendo efeito. E pulava aqui dessa altura. Eu achei bacana aqui, foi lindo quem estava aqui na sexta-feira ver essa história. E aqui essa história conta esse episódio de um homem que recebeu porção dobrada. Segundo os historiadores, Eliseu fez mais milagres do que Elias. Segundo os historiadores, ele fez o dobro de milagres do que Elias fez. E aqui, dobrada. E nesse caso aqui, nós sabemos a história de que Eliseu chega numa casa de uma mulher que também estava com problema, do jeito que nós vimos a primeira história. Ela estava com problema. E Eliseu pergunta a mulher, ela fala assim, ó, ela procura Eliseu. Vamos colocar aqui Eliseu no lugar do Senhor Deus nesse momento. Ela procura Eliseu como homem de Deus e fala assim, ó, eu estou com um grande problema. Ela foi no homem certo. E também na hora certa. E também no tempo certo que ela necessitava de um milagre. E quem crê no milagre de Deus e nas coisas extraordinárias de Deus aqui, pelo menos fala um amém baixinho. Amém. Porque Deus é Deus de milagres e Ele faz milagre na vida das pessoas. O milagre maior de Deus é que você está aqui. Você está respirando. Você tem vida. E não só essa vida aqui, você tem promessa de vida eterna. Vida eterna com Deus para sempre. Amém?
Isso é promessa de Deus. Chega Eliseu e ela fala assim, e Eliseu pergunta: o que eu posso fazer para você? Ela falou assim: você sabe que o meu marido era servo dos discípulos, era servo dos profetas, e ele acaba de morrer. E deixou muita dívida, porque para nós sobrevivermos nos últimos anos, ele teve que fazer dívida. Mas ele ia pagar a dívida, ele estava trabalhando, ele ia pagar as dívidas, mas ficamos cheios de dívida, e nós não temos dinheiro para pagar. E os credores chegaram à minha porta, e eu não tenho como pagar essa dívida. E além de eu não ter como pagar essa dívida, eu falei com ele que o tempo que o meu menino estiver ganhando dinheiro e for trabalhando, vai pagar a dívida. Mas, contudo, nesse momento eu não tenho como pagar a dívida. Os credores, então, falaram assim: de acordo com a lei do país, os seus filhos serão escravos. O resto da vida, você provavelmente nunca mais verá os seus filhos. Coloca neste quadro dessa mulher, que tristeza. Hoje em dia, as viúvas têm muito mais regalia do que naquela época. Hoje nós temos viúvas aqui que têm auxílio do governo, tem alfer, tem sistema de saúde, tem ajuda de igreja, tem ajuda de entidades. Mas naquela época, meus irmãos, era muito diferente. E vocês lembram da Ruth e da sogra dela, quando partiram de uma terra e foram para outra terra? O que elas pegaram lá para sobreviver sem ter ajuda de ninguém? Sem pedir. Elas teve misericórdia de Deus, porque Deus estava naquelas vidas. Mas elas foram para uma lavoura pegar resto das espigas que os fazendeiros deixavam, para poder as pessoas sem recurso nenhum poder ensacolar e levar para casa e poder sobreviver com aquilo que pegava. Essa mulher, ela pensava: talvez eu vou ser pior ainda, porque se vão levar meus filhos, eu já tenho idade. Como eu vou alcançar as lavouras e pegar o resto das espigas ou o resto dos alimentos que os fazendeiros dão para me sobreviver? Eu vou morrer. Aí o profeta falou: o que você tem? Ela falou: nada mais do que uma botija de azeite. Ele falou: ok, então é o seguinte, você tem uma botija de azeite, você vai conversar com o que você tem, e você vai ver os milagres do Deus Todo-Poderoso. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar todas as vasilhas que você tem, cata todas aí, todos os quartos que você tem, pega nos seus armários, debaixo da sua pia, pega o que você tem e coloca num quarto. Quando eu sair daqui, você fecha a porta, pega essas vasilhas. Depois você abre a porta, vai em cada casa dos seus vizinhos e pega o máximo, ou todas as vasilhas emprestadas, e traz para dentro da sua casa. Quando você e seus filhos fizerem isso, pega a sua botija de azeite e vai entornando nas vasilhas de todas que você pegar. E aí você vai ver o que vai acontecer. Ela obedeceu à voz de Deus na pessoa do profeta Eliseu. Ela fez dessa forma. Ela foi, pegou todas as vasilhas que ela tinha e foi nos vizinhos e pegou todas as vasilhas emprestadas. Se ela soubesse do milagre tão grande, que eu acredito que ela nem sabia, ela teria andado até mais longe, nos vizinhos mais longe, e pegado mais vasilhas ainda para poder a situação ficar bacana. Mas ficou bacana assim mesmo, porque a Bíblia fala com nós que ficou bacana, né? Então, a primeira lição que nós vamos tirar nesta noite deste texto é que a primeira lição que nós encontramos é que o azeite seria derramado ilimitadamente. Sabe o que é isso? Quantas vasilhas aquela mulher tivesse guardada, tivesse disposta dentro da casa dela, era quanto de azeite que ela ia encher as vasilhas. Então, era ilimitadamente. O milagre na minha vida e na sua vida, você pensa que não, mas ele é ilimitado de Deus a seu favor. Ele é mais do que nós pensamos. Eu teve uma ocasião na minha vida que eu pensei assim: agora acabou. Estou passando mal, o serviço acabou, mandaram embora. Confiando só em Deus, as coisas só melhorou. Nunca mais piorou, só andou para frente. Passei um período, mas não passei muito período. Deus tem provado o amor dele para comigo e para com todos aqueles que queriam crer. A gente passa pela sombra, mas não fica na sombra. A gente sai da sombra. Porque Deus é o Deus da misericórdia e o Deus que não tem limite, é o Deus ilimitado. E aqui nós provamos isso, que ele foi ilimitado para com aquela mulher. Não percebemos aqui no texto alguma limitação. Quantos litros de azeite? A gente não sabe que a viúva poderia dispor. O texto fala que tudo que ela podia encher, ela tinha condições. Era só pegar o azeite, e eu imaginei, lendo esse texto, que quando ela viu todas as vasilhas assim no chão, e os dois filhos ajudando, ela pegou a botija de azeite, e viu aquele punhado de vasilha, e eu penso que nem um minuto ela parou com aquela botija. Ela mandava os meninos chegar a vasilha aqui, e ela não parava assim, ó.
o azeite enchia, né? Pensa nesse quadro, que maravilha de Deus. Enchia aquele quadro e ela falava, tira a vasilha rápido e põe a outra. E o azeite nem parava, só dava tempo de pingar um pinguinho no chão. E a outra vasilha chegava. Ela põe a outra depressa e enchia. Tinha uma menor, uma maior, uma mais ou menos, uma média, ia enchendo tudo. E o título que eu dei aqui em cima desse e o azeite parou. Sabe por que ele parou? Foi quando todas as vasilhas estavam cheias. Aí ela falou assim, ela nem olhou para as vasilhas, acredita isso? Porque o texto fala que quando acabou de encher todas as vasilhas, ela falou com os 2 filhos dela assim, traz aqui mais uma vasilha, que o troço está bom demais. Aí os filhos falaram assim, mãe, não tem mais vasilhas. E aí a Bíblia fala um texto triste, e o azeite parou. Parou, secou a botija. Sabe quando secou a botija? É quando não tem mais vasilha. Enquanto você for vaso de Deus, Deus está pronto para te encher assim de maneira especial, para te encher do Espírito Santo, para tirar aquilo que não presta e colocar aquilo que é de valor, aquilo que você vai vender, aquilo que você vai usar, aquilo que você vai pôr para frente e viver eternamente, abundantemente com Deus. Isso é que é coisa de Deus. A casa da viúva é a igreja de Deus. A Bíblia fala que a igreja de Deus é a agência do céu na face da terra. Nós estamos no lugar certo. Nós temos multidão de gente aqui? Não. Mas nós temos um povo que crê no poder de Deus. Nós temos um povo que é abençoado por Deus. Nós temos muitas promessas de Deus. Nenhuma delas vai falhar para com você, nem para comigo. Todas elas estão cumprindo e vai se cumprir. Porque Deus é homem para que não se falha. Ele não se falha para conosco. Entendeu? Segunda aprendizado que nós aprendemos aqui, é que aqui também que o azeite seria multiplicado milagrosamente. Isto é, pelo poder de Deus. Esta lição também é preciosa porque nós pensamos que há técnica para as coisas de Deus. Que há jeito para as coisas de Deus. Deus não tem explicação. As coisas de Deus são inexplicáveis. E se alguém tentar explicar as coisas de Deus, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque elas são inexplicáveis. Tem um texto na Bíblia que fala que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é o meu espírito. Quando o Espírito de Deus quer tocar ou quer fazer alguma coisa na vida de um ser humano, seja ele qualquer que for, ou em qualquer lugar, ele faz. É somente isso. Ele faz da maneira que ele quiser, como que ele quiser, grande ou pequeno. Não tem explicação as coisas de Deus. Se nós tentarmos entender e explicar as coisas de Deus, a gente cai. Por isso que Deus falou assim, tenha fé. É só pela fé. Você não vai poder ver nem explicar, mas você vai sentir. E assim é o poder de Deus. O vento sopra onde quer, às vezes a gente nem vê o vento, mas a gente sente ele fresquinho, às vezes algum tempo aqui no Canadá, quando está mais frio, mais o vento sopra na gente. Quando está bem quente, a gente pensa assim, podia soprar agora, nada de vento, só calor. É bacana aqui, né? Então, segunda lição é que, milagrosamente, foi que o azeite encheu aquelas vasilhas. Terceira lição é que uma outra é que nós podemos retirar desse episódio é que o azeite seria derramado misteriosamente. Não é um mistério. Nem aquela mulher, nem os filhos entendia antes do milagre acontecer o que ia acontecer com aquele monte de vasilha vazia. Ninguém sabia explicar. E se isso acontecer na sua casa hoje, da maneira natural, do jeito que aconteceu neste episódio, nem eu nem você consegue entender antes do acontecimento. Se eu colocar aqui 50 vasilhas, 100 vasilhas, e Deus falar assim, começa a encher a vasilha, eu não vou entender. Esse texto me deixou entender da maneira que Deus trata as coisas. Antes desse texto, nós temos uma passagem de que os discípulos de Jesus, os presbíteros de Jesus, chegou e falou, Senhor, nós não temos aqui comida para 5.000 homens, não. Era mais de 7.000, 8.000. Nós não temos comida para 5.000 homens, não. Olha como as coisas de Deus, ela encaixa tudo certinho da mesma maneira. Nós temos aqui um menino que a mãe dele fez de manhã, fritou 2 peixinhos e deu ele 5 pão. Esse alimento não dá nem para esse menino se ele tiver com um pouquinho de fome a mais. Agora, 5.000 homens aqui assistindo o senhor falar, adorando as suas palavras. As palavras de Jesus é doce e todos gostam de ouvir.
Como que nós vamos agora alimentar 5.000 homens, mais mulher e mais menino, porque não era contado as mulheres nem as crianças? Como que nós vamos alimentar? Aí Jesus falou assim, traz o que tem aí. É a mesma coisa, traz o que tem aí, eu vou começar com o que tem. Eu vou começar com o azeite que você tem. Eu vou começar com os 2 peixes e os 5 pão que você tem. Traz aqui para mim. Pega a cesta e começa a repartir para o pessoal. O pão não parava mais, o peixe não parava mais. Todos comeram e fartaram. E sobraram 12 cestos cheios de peixe e cheios de pão. Que milagre maravilhoso, gente. Maravilha. Deus é o Deus que continua fazendo milagre. Tem hora que eu penso, as coisas de Deus é grande demais. Desde que o homem é homem, eu estava pensando isso. Quando eu olho assim, quando o dia está bonito, eu olho para cima, o sol está brilhoso. E o gás que Deus colocou para iluminar o sol. Se eu tivesse poder de perguntar ao meu bisavô, tataravô, quando ele viveu lá na roça, ele via o sol da mesma maneira que você vê hoje. Você já imaginou isso? Deus permanece com o poder dele sempre assim, ó. Não tem nem explicação isso. Só pela fé que a gente entende assim, só Deus que segura o universo e segura as coisas da mão dele e permanece para sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, é o Deus que promete as coisas. Se nós entendêssemos um pouquinho de Deus, a gente andava mais assim em santidade de vida, com mais fé, com mais alegria, com mais poder na vida, porque nós sabemos que Deus fala e acontece. Deus promete e faz acontecer, porque Ele é Deus. Entendeu? Quando Ele fala assim, um dia vocês vão ver o que eu sou, é porque a gente um dia, por Jesus Cristo, que morreu na cruz e falou, aquele que crê em mim verás a vida. Mas tem ao contrário, que a gente nem gosta de falar, né? O que não crê a Deus não verá a vida. Mas nós que estamos aqui, todos que estão aqui, vai ver a vida eterna com Deus. E vai ver as coisas grandes que Deus estendeu. Teve um pregador que disse assim, o poder nosso vai ser como de Jesus. Se Deus falar assim, você vai sair deste universo, deste planeta aqui, e vai visitar o outro planeta a milhões de anos-luz, na mesma hora você está lá. Porque você tem um corpo incorruptível como o de Deus, como o de Cristo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele falou assim, se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos para vir aqui e derrotar todo mundo que está aqui. Saía lá do céu, não sei qual a distância que tem. E no mesmo instante estaria aqui. Esse é o poder do corpo incorruptível que um dia você vai ter pelo poder de Jesus e pela fé e pela obediência que você tem a Deus. Amém? Quarto ponto que essa lição nos ensina. Percebemos neste episódio que o azeite era para todos os vasos, era para todo vaso. Todos os vasos. Quantos vasos existiam naquela sala, naquele quarto, naquela cozinha? Quantos vasos seria cheio? Não teria limite dos vasos. Quantas vazias tinha naquela sala, era quantas vazias tinha para encher. Então não importa o tanto de pessoas que tem no mundo para Deus derramar sobre eles o poder de Deus. A unção dele, o poder dele, a vitória dele. Não importa, aqui nós temos um grupo de gente que crê em Deus. Mas se você for na China, tem um grupo que crê em Deus. Se você for no Brasil, tem um grande grupo que crê em Deus, em todos os países. E esse Deus nosso é tão grande, porque nós nem entendemos. Outro dia eu estava falando com meu amigo assim, Deus é muito grande. Às vezes a gente pensa assim, Deus está me abençoando, está abençoando meu irmão, está abençoando a minha vida. Gente, Ele está abençoando gente que vocês nem acreditam onde está. Está lá no conchinho do mundo lá. E Ele está abençoando lá também. Tem gente lá no país que você nem acredita que existe. Tem gente que crê em Cristo e está recebendo as bênçãos de Deus lá. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fora a graça comum de Deus que atinge a todo esse planeta. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Isso é a misericórdia de Deus para todos. E tem a graça maravilhosa de Deus para a vida daqueles que creem diretamente em Deus, que é saber que Ele é salvo em Cristo Jesus. Essa é a maior graça de Deus. Então Ele está pronto para encher todos os vasos. O poder de Deus, Ele encheu todos os vasos naquela época, e se transformando para a nossa vida de hoje, está pronto para encher todos os corações, todas as vidas, todas as pessoas que crê no Senhor Jesus. Ele tem poder para encher, para abençoar, para curar, para salvar, para abrir porta, para fechar porta que não presta e para te abençoar de maneira especial. Porque a Bíblia fala que Ele
enche todos os vasos. Quinta lição. Naquele acontecimento, para nosso ensino, é que o azeite também era para o vaso todo. Então eu falei que era para todos os vasos e também é para o vaso todo. Então nenhum vaso ficou pela metade, os vasos enchia todos. E quando enchia, a Bíblia fala assim, põe aqui mais um vaso, é porque ele já tinha enchido todo. E estava já derramando um pouquinho fora. Então o rapaz chegava a outro vaso e o azeite enchia o vaso. Então o poder de Deus é para encher a sua vida assim, de tal maneira que você fica assim, alegre o tempo todo, satisfeito com Deus, alegre com as pessoas, poder na vida para poder abençoar as pessoas. Esse é o intuito de Deus, a vontade de Deus para mim e para você, é que o Espírito de Deus possa encher a cada um de nós assim por completo. Encher o Espírito de Deus na nossa vida, para que nós, além de estarmos cheios do Espírito de Deus, para poder fazer mais do que Ele fez, nós também poder tornar para fora, mostrar para os outros. Nós estamos aqui prestes a construir um templo, e se, em nome de Jesus, essa Igreja Vida Nova há de mostrar a Toronto, há de mostrar as pessoas, há de mostrar a vizinhança, que Deus mora, habita aqui com o templo que é cada um de nós. Não um templo feito com mãos humanas, conforme a Bíblia fala, mas o templo que é eu, o templo que é você, que vai dar o testemunho tanto aqui dentro como lá fora de quem é Deus. Em nome de Jesus, essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que obedece a Deus, como uma igreja que está cheia do Espírito de Deus, como uma igreja que está transbordando para fora para mostrar o poder de Deus para as outras que ainda necessitam conhecer o poder de Deus. Em nome de Jesus há de acontecer isso. Amém? E para o vaso todo. E o sexto ponto que nós podemos colocar aqui é que o azeite seria derramado à medida da disponibilidade dos vasos. Se a mulher tivesse vasos que já tivessem com qualquer outra coisa, não seria possível enchê-lo com azeite. É muito claro e muito certo, né? Aquele vaso que estava cheio não teria jeito mais de encher. Aquele vaso que estava com outras coisas não teria mais jeito de encher. Então, uma lição que fica bem clara para nós é assim: Deus gosta daqueles corações que estão prontos para receber aquilo que Ele tem para nós. Se a nossa vida e o nosso coração estiver cheio de muitas coisas, e cheio, carregado de coisas que não agrada a Ele, certamente é difícil para poder encher com o azeite de Deus. Mas se as vasilhas que Ele pediu para a gente, que é nós, se esvaziar e estiver pronta para Ele encher, o azeite não para. Ele vai encher você e vai derramar de você para fora, e as pessoas vão ver assim, que preciosidade é esse homem, é essa mulher, é essa criança, é esse rapaz, é a vida desse povo de Deus, desse templo que está andando para lá e para cá, aí, que é o templo do Espírito Santo, que é eu e você. Que Deus assim abençoa ricamente, para que nós possamos estar cheio do Espírito Santo. E se nós estiver cheio com outras coisas, em nome de Jesus, Deus há de nos abençoar para a gente tirar essas coisas de dentro da gente, para que encha com o poder de Deus e com as coisas boas de Deus, para que nós ficamos assim agarradinho com Jesus, agarradinho com o Todo-Poderoso. Último lugar. Finalmente, sétimo, é um número bonito, né? O azeite só parou quando todo o vaso estava cheio. Enquanto tinha vaso, enquanto tinha gente para ser salva, Deus está salvando. Enquanto tem gente para aqui na terra que precisa ser cheio do Espírito Santo, Deus está pronto para fazer e está fazendo. Deus não está dormindo. Deus não é homem para que dormita e nem dorme. Ele está vivo, ativo e agindo o tempo todo. Quem dorme é a gente. E pelo poder dele a gente dorme em paz. Mas ele não dorme, ele está agindo, está salvando as pessoas, está buscando aqueles que é para ser buscado, está salvando aqueles que é para ser cheio do Espírito Santo, está enchendo aqueles que estão vazios, e aqueles que estão à disponibilidade de Deus, Deus nunca vai deixar de encher. Ele vai sempre estar disposto a encher. É só a gente colocar na presença de Deus e falar: Senhor, tem coisa dentro de mim que eu preciso tirar de mim, para que o Senhor coloque a coisa boa, para que eu possa ser assim mais fervoroso diante do Senhor, para que as pessoas vejam eu de uma maneira diferente. Pelo meu testemunho, Senhor, em nome de Jesus, estando cheio do Teu Espírito, as pessoas vão ver diferença, porque vê. As pessoas não querem mais ver muita conversa, muita palavra.
Eles querem ver vida. E quando eles veem vida, eles logo reconhecem que tem alguma coisa diferente de você. E se você aprender com essa lição, tirando as coisas que não prestam de dentro de você, deixando Deus encher você com azeite, que é o Espírito Santo de Deus, você com certeza vai ser diferente, você vai fazer diferença, você vai ser um homem cheio e um homem que transborda para as outras pessoas. Que Deus, assim, nos ajude a ver a vida desta maneira. A palavra de Deus tem promessa maravilhosa para cada um de nós. E ela não falha para com cada um de nós. É só a gente entregar ao Senhor, que Ele vai fazer mais do que nós pensamos ou pedimos, conforme o poder dEle que habita em você e habita em nós. E não importa o que Deus faz aqui ou o que Deus faz lá. Tem um conto que eles falam que alguém soltava uma pipa, né? Todo mundo conhece aqui o papagaio. E Deus é poderoso para poder fazer onde quer que Ele queira fazer. Uma vez um rapazinho pegou um papagaio e estava assim, puxando, correndo, e não ventava. E ele puxava, correu, suou. O papagaio só ficava 1 metro de altura e batia o bico no chão. Subia um pouquinho e batia o bico no chão. Daí um bocado começou a soprar devagarinho, ele soltou mais corda. Quando ele soltou mais corda, o vento bateu. Ele parou e ficou em cima de uma pedra e começou a puxar o papagaio começou a subir. Puxava um pouquinho a linha, o papagaio começou a subir. Soltava a linha, o papagaio subia mais. Meus irmãos, minha irmã, quando Deus quer fazer na sua vida alguma coisa, você não precisa estar com toda essa garra, essa aflição que às vezes nos apega. Porque se Deus fizer, basta você soltar a linha e Deus vai fazer o papagaio subir. Deus vai fazer o Espírito dele entrar no seu coração. Deus vai fazer com que o poder dele se apresente a você de uma maneira especial, do qual você não vai imaginar o que você pode fazer diante de você mesmo e diante das pessoas que estão ao seu lado. Porque quando o vento do Espírito sopra, seja onde ele quer, seja em qualquer pessoa que ele quiser, vai subir o papagaio de Deus, vai subir a pipa de Deus na sua vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa assim abençoar de uma maneira especial a cada um de nós, para que possamos estar sempre disposto a receber o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E tirando aquilo que não presta de dentro da gente, para que o Espírito de Deus possa encher, conforme todas as vasilhas encheram aqui de uma maneira especial. E por final, o que restou? O que foi a ordem do profeta? Você pensa que ia morrer? Você pensa que ia ficar sozinha ou viúva? Você pensa que o credor ia vir pegar os seus filhos e levar como escravos? E nunca mais você poderia ver seus filhos? E você talvez morreria de fome porque não teria como você buscar alimentação? Foi rápido, não demorou muito. Você tem tanto azeite e o azeite está caro, porque está faltando no mercado. O que você vai fazer? Você tem azeite para viver o resto da sua vida, guarda ele, vende o resto que sobrar, e o dinheiro que você vai pegar desse azeite dá para você viver o resto da sua vida, tu e teus filhos, e dá para pagar toda a sua conta, e o credor não mais vai levar os seus filhos como escravos. Porque o azeite dá para pagar a sua dívida, a dívida que o seu marido deixou, a dívida que você talvez fez entre o funeral do seu marido até agora, e agora você está livre porque quem te livrou foi o poder de Deus. O poder de Deus te livrou, porque você tem azeite para viver, você tem o Espírito Santo para poder estar cheio, e você tem para poder viver o resto da sua vida. Essa é a lição que Deus deixou para nós nesta tarde. Se a gente tiver com as vasilha, a ponto de Deus encher, Ele com certeza não vai falhar com cada um de nós. Às vezes dentro da nossa mente pode pensar, está demorando, eu sou aflito demais, eu queria coisa para hoje, eu queria coisa para antes de hoje, eu queria coisa para amanhã. Deus tem o tempo certinho para fazer as coisas. No tempo certinho Ele vai fazer para a sua vida, e você vai chegar lá na frente e vai falar assim, glória a Deus, Ele fez mais do que eu merecia. Essa semana eu estava trabalhando num lugar e a pessoa, como é que você está? Eu falei, melhor que eu mereço. Estou melhor do que mereço. Porque realmente, quem merece alguma coisa? Ninguém merece nada. Mas a gente tem pelo amor e pela misericórdia de Deus. E vai ter sempre, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre e ela é abundante. Ela não acaba. Que Deus te abençoe de maneira especial, você, eu e todos aqueles que creram no poder de Deus.
Amém?